As paz, amados a todos, estamos com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, onde muitas escolas dominical já foram feitas hoje, né? E acredito que uma grande parte da maioria não vai ser feita amanhã devido às eleições, mas mesmo assim estamos gravando a nossa aula e vamos passar para os amados irmãos assim acompanharem em casa. Estamos com mais um novo trimestre, né? O último trimestre desse ano, que tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Estamos com o nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, dali do Rio Grande do Norte, ele que há pouco tempo ficou como pastor auxiliar, era pastor presidente da parte da igreja em Parnamirim, mas graças a Deus está também um homem de Deus ali também, o esposo da nossa missionária Samira, que está ali agora adiante. Queridos irmãos, a lição que vamos estar estudando, ela tem por tema as promessas de Deus. Que coisa maravilhosa, né? As promessas de Deus. Isso aí refrigera a nossa alma e a esperança, saber que temos promessas feitas por um Deus Todo-Poderoso. Amanhã será o dia 6 de outubro de 2024, como eu já vos falei, a grande maioria já teve a lição hoje, mas mesmo assim estamos gravando para os irmãos, tá? Amados irmãos, o texto áureo, ele nos diz assim, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Tá? A verdade prática ele nos diz assim, queridos. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Tá ok? A leitura bíblica em classe, para quem não tem lição, está em Isaías, capítulo 55, versos 6 ao 13, onde nosso comentarista vai destrinchar um pouco sobre estes versículos do capítulo 55 de Isaías. A palavra-chave da lição não podia ser outra. Promessas. Se inscreva em nosso canal Palavra da Vida. Era PB. Né, Presbítero Samuel Nascimento de Melo, mas aí trocamos o nome agora para Palavra da Vida, onde vamos estar trazendo uma série sobre Apocalipse. Já começamos com a primeira aula sobre arrebatamento e vamos até o final, que é Novos Céus e Nova Terra. Estamos também com uma série de aulas sobre homilética. Esses dias agora não foi possível, devido à correria, mas vamos estar gravando a terceira aula sobre homilética, vídeos de curta duração, para os irmãos entenderem na prática o que é homilética teoricamente e na prática, tá? A nossa lição, a introdução, nos diz assim, as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Por exemplo, tem promessa que é só para Israel, a igreja não cabe à igreja, né? Mas tem promessa que é para Israel e para a igreja. Tem promessa que é especificamente para a igreja. Tá bom? Tem promessa condicional, incondicional, geral, e aí a gente vai aprender. Segundo o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, ele diz em uma outra lição de um trimestre que estudamos que a Bíblia existe mais de 8.000 promessas. É muita promessa, né? Inclusive é uma promessa de não temas para vários dias, né, do ano. E é muito bonito você receber uma palavra dessa, não temas, porque eu estou contigo. É coisa maravilhosa. Então, o primeiro tópico nos diz assim, um convite de Deus. O primeiro subtópico, do primeiro ponto, um convite, uma promessa. Isaías capítulo 55 é um convite de Deus, tá? Para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. Mas o que é redenção? Redenção tem a ver com o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Mas redenção também tem outros significados, como libertação,
como reabilitação e como reparo ou até mesmo salvação, tá? Então ele diz assim no versículo 11, diz, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque nesse versículo, tá? Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação, tá bom? Ela não pode retornar vazia, porque o soberano, o Deus Todo-Poderoso, o absoluto, é zeloso para cumpri-la, tá bom? É nessa veracidade da palavra que é nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas em nossa vida. Por exemplo, o segundo subtópico do primeiro ponto diz assim, é preciso buscar. Em primeiro lugar, precisamos buscar. Às vezes, buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Quando a gente busca, acha, né? Então, ainda em Isaías, no versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados, o comentarista vai dizer, pela palavra de Deus, a buscar ao Senhor por meio da oração, de um relacionamento sincero com Deus, a fim de alcançarmos uma resposta dele nas nossas orações, petições, que faz parte da oração, na nossa busca incessante, tá bom? Então, no Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, a quem busca encontrará, a quem bate se abrirá. A porta, Mateus 7,7. Então, o Senhor Jesus, então, confirma, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre. Mateus 7,8, né? Então, busquemos ao Senhor enquanto podemos fazer isso hoje. Busque ao Senhor, peça ao Senhor, tá? Ore ao Senhor, interceda ao Senhor. Terceiro subtópico diz assim, é preciso se arrepender. Primeiro, é um convite à promessa. Segundo, é preciso buscar o Senhor. Terceiro, é preciso se arrepender. Olha, na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração. Esse é um grande segredo. Se converter ao Senhor de todo o nosso coração. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, ou seja, se converte de todo o coração, ele alcançará misericórdia. E a Bíblia diz em 1 João 9, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Os caminhos deles são mais altos que os nossos. Por quê? Os pensamentos do Senhor é muito superior ao nosso. Os caminhos do Senhor são eternos. Então é isso que Isaías vai falar no capítulo 55, versículo 8 e 9. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Então, ó, há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus. Não é isso? Então, o comentarista traz um auxílio aqui teológico, como o Senhor tinha dito, né, no capítulo 12, 1 ao 9, referente ao nosso patriarca Abraão. E aí, nessa lição, nesse trimestre, vamos aprender uma coisa muito interessante também. Quem tem promessa de Deus morre ou não morre? E aí a gente vai ver a resposta disso aí nesse trimestre, tá bom? Segundo ponto, as promessas e seus fundamentos. Primeiro subtópico do segundo ponto, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia do Antigo Testamento. Embora a palavra não esteja registrada claramente com esse nome, né, promessa, pode ser encontrada pelo que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, os três ícones do Antigo Testamento. Patriarca Abraão, patriarca Isaac, patriarca Jacó. E as promessas
que Deus ia fazendo a um, também repetia fazendo ao outro, tá? No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Olha bem, já na questão, a gente agora na Nova Aliança, ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas, tá? Como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados. Olha, temos duas promessas que são duas maiores esperanças da igreja, que é a promessa da ressurreição e a promessa do arrebatamento. Mas tem também uma outra, que é a da glorificação do corpo. Precisa saber disso. São 3 milagres que acontecerá no arrebatamento da igreja. Aqui ele vai dizer: portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Deus diz que vai fazer e faz. Deus diz que vai cumprir e cumpre. Deus diz que vai realizar e realiza. Deus diz que não vai fazer, ele não faz. Segundo subtópico do texto, segundo ponto, Deus é infalível, ou seja, é um atributo incomunicável de Deus. Ele não falha, tá? O homem falha, o político falha, a gente falha, mas Deus não falha. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso, ou seja, é outro atributo, faz parte da natureza de Deus. Soberania, poder, o Deus onipotente, um Deus que pode tudo. Não falha em suas promessas, essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, como já falei, infalibilidade, onisciência, onipresença e onipotência, tá? E imutabilidade. São atributos de Deus incomunicáveis. Tem outros, mas esses são o que a lição está apresentando para nós. E temos outros atributos de Deus que são considerados comunicáveis, que é amor, certo? Amor, benignidade, bondade, está relacionado muito ao fruto do Espírito lá, tá bom? Então, isto são atributos onipotente, onipresença, onisciente e onipresente, né? Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos, como já expliquei, que não tem como comunicar o homem. Tá? Então, por exemplo, o ser humano não tem todo o poder, né? Ele não sabe de todas as coisas, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, e assim por diante. Então, o Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza, faz parte da natureza de Deus. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha que Deus poderoso. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém, né? Ele é um Deus que pode tudo. Vamos lá. Isso intriga os ateus, né? Terceiro subtópico do segundo ponto. Deus zela por sua palavra. É uma grande verdade. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai da minha boca tem um propósito determinante para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus, tá?